Conversando, depois eu puxo meus... É isso aí. Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando Oculto, trazendo meu querido amigo Valmir Costa. Seja bem-vindo, Valmir. Valeu, meu bem. Muito bom dia para você, Fred, e para sua audiência. Bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia, boa noite, boa tarde. Todo o tempo é atemporal aqui na internet, né? É verdade, é atemporal. Talvez, quem saiba, seja até adimensional. Nossa, será que é? Olha, multidimensional. Tira o A, é multidimensional. Multidimensional, é isso aí, é isso aí. Atemporal e multidimensional. É isso aí, você sempre com os seus conhecimentos aí, trazendo à tona mais um título muito interessante de hoje, que é o Super-Humanos do Futuro, ou os Novos Humanos, ou próprios Super-Humanos mesmo, do presente, indo para o futuro. Ô, Valmir, esse tema é um tema muito curioso, que tem muita polêmica. A gente ouve lá o Elon Musk falando, a gente ouve os documentários da History Channel, enfim, a gente ouve muita coisa sendo colocada para a gente aqui sobre quem será nós, né? Quem seremos nós no futuro, o que nós vamos trazer de tecnologia, ou se a gente vai ser mais máquina do que biológico. E você com certeza trouxe um apanhado geral de informação muito interessante para a gente colocar hoje para o programa, né? Vou abrir aqui uma apresentação, deixa eu até compartilhar, que acho que vai ficar mais bacana para a gente falar sobre esse tema. Bom, coloquei na tela, deixa eu ver, acho que eu não compartilhei, né? Deixa eu ver aqui se eu compartilhei. Não compartilhou não. Deixa eu compartilhar. Então tá. Aí, agora sim. Vamos lá. Compartilhado? Agora tá, olha lá. Super-Humanos. Tá, então fala um pouquinho do... só um instantinho só. Tá. Bom, então vamos lá. Por que eu comecei com esse... Por que eu dei o nome aqui de Super-Humanos, né, ou Próximos Humanos? Eu peguei digamos, esse título de um dos episódios da série Alienígenas do Passado, que para mim ficou bacana, porque ele ampliou esse tipo de discussão que eu particularmente gosto de facilitar, né? Que essa discussão, como é que serão os próximos humanos? Sim, sim. E aí eu começo com, acho que o grande desejo, acho que do meu ponto de vista, né? Aliás, tem até um erro ali de grafia, um erro ali. Bom, enfim. O desejo, essa história dos super-humanos começa com o seguinte: surge com o desejo do ser humano pela imortalidade. Tudo começa com isso. Ou seja, tudo começa e termina com isso, que o ser humano... Você sabe por que o ser humano se preocupa com a questão da imortalidade, cara? Ou por que você... sabe, nós estamos aqui, por que você acha que a pessoa quer continuar existindo, na sua opinião? Eu acho que eles querem habitar novos mundos, pelo jeito, né? Eles não querem ficar só nesse planeta. Eu vi uma explicação interessante para isso. Por que a pessoa quer continuar existindo? E a resposta que me foi dada foi até simples. Porque a gente existe. Porque a gente existe. Por isso que a gente quer continuar existindo. Faz sentido, não faz? Pô, eu tô aqui, eu existo. Então, cara, eu quero continuar existindo. Mas, Valmir, mas também tem muita questão de qualidade de vida para isso, né? Porque você fala, bom, vou existir para quê? Com uma qualidade de vida onde está tudo comprometido, desde a alimentação até a nossa vida em sociedade. Está tudo comprometido. Não, então, mas aí tem muito a ver com o sistema de crenças e valores de cada pessoa, porque cada pessoa enxerga o cenário de uma maneira distinta. Então, só para a gente lembrar aqui, deixa eu falar uma coisa que eu acho muito importante. Existe um negócio não tem nada a ver, talvez tenha até alguma coisa a ver com isso. Na neurolinguística, programação neurolinguística, eu sou Master Practitioner em programação neurolinguística. Lá tem um modelo chamado modelo neurológico de Robert Dilts. É um modelo em camadas. Ele tem 6 níveis. Agora ele foi ampliado para 7 níveis. No primeiro nível, isso é a maneira como o ser humano atua no mundo. Tá? Então, no primeiro nível, está lá o ambiente. E o que o ambiente significa? O que o ambiente representa?
o espaço e o tempo, tudo bem? O ambiente, onde você está atuando, ali está o espaço e o tempo. O ambiente, ele é neutro, de uma certa forma. O ambiente, ele tem oportunidades e ameaças. Se é uma ameaça ou se é uma oportunidade para quem está dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto, aliás, o primeiro nível ele chama de contexto, dentro daquele contexto que é representado pelo espaço e o tempo, pelas dimensões do espaço e o tempo, se a pessoa que está lá dentro daquele contexto, duas pessoas dentro daquele contexto pode vivenciar aquele contexto de maneira distinta, de maneiras distintas. Um pode ver coisas dentro daquele contexto que para ele é uma ameaça. E um outro pode ter uma visão diferente. Não, aqui tem uma oportunidade. Então, é por isso que eu digo para você que, assim, apenas para fazer um contraponto ao seu comentário sobre essa história, porque as pessoas ficam preocupadas com qualidade de vida, com a qualidade de vida, tudo bem, quem tem muito dinheiro, quem tem uma qualidade de vida melhor, então a visão dele de existir digamos assim, eu quero continuar existindo, digamos que o contexto favoreceria esse tipo de pensamento, entendeu? Então, eu acho que não é bem assim, cara, porque quantas pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro, bem-sucedidas, acabam tirando a própria vida? A quantidade de pessoas que se suicidaram agora, principalmente com a pandemia, é absurda. Sim, A quantidade de pessoas que estão passando, que estão em depressão, é incrível, é uma doença a depressão. A depressão, ela não está vinculada a se você é um cara que tem muito dinheiro, tem uma baita de uma qualidade de vida, ou se você é uma pessoa simples, que vive lá na zona rural, num barraco, sabe? Percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Isso aqui está vinculado com o sistema de crenças e valores da pessoa, entendeu? E aí o que acontece? Sim, mas... Não, só para fazer um contraponto, diga. Não, exatamente, mas se você for pegar pela parte biológica de tudo que nós estamos conversando, há fatos comprovando tudo que eu estou falando. Quer dizer, se você come uma comida que você fala, bom, hoje é uma comida saudável, não existe mais no seu prato, mesmo que você chame de orgânica, pode estar contaminada com uma fazenda do lado que não é orgânica, então aquele fluxo de toxicidade vem para a tua fazenda, então ela deixa de ser orgânica. O veio d'água está ali para chupar aquela toxicidade, trazer para o alimento. Então, a gente vive um mundo de fake news e fake realidades também. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, né? A gente já falou então, veja só, a gente acabou derivando da simples pergunta. Por que as pessoas querem continuar existindo? Porque a resposta é simples, porque elas existem, só isso. O resto a gente acabou derivando dessa pergunta simples dessa resposta. Entendeu? Porque, por exemplo, a sua maneira de ver as coisas, você vê, é diferente da minha. A gente entraria em outra discussão, porque temos visões absolutamente distintas. Eu olho para aqueles povos na África, na savana africana, morando naquelas tribos, que eles são felizes naquela condição. Eu olho para os índios aqui no Vale do Xingu, eles são felizes naquela condição, percebe? Então, isso é uma coisa muito particular de cada pessoa e de uma comunidade, de uma tribo, de um povo. Isso é um fenômeno que eu diria até vai muito do cultural, entendeu? Então, eu estou dizendo que, para a pergunta, Bárbara, por que a pessoa quer continuar existindo, é porque ela simplesmente existe. E aí, porque isso aqui vai puxar o nosso assunto de hoje. E aí, claro, vamos lá, a busca da imortalidade por Gilgamesh. Você lembra lá daquela história de Gilgamesh, né? Epopeia de Gilgamesh, lá dos Sumérios. Que ele, ao final, ele vai em busca de um elixir, e no final daquela história, nessa história, quer dizer, na verdade ali era Enki e Enlil, né? No final dessa história, agora nem me lembro se era o Enlil ou se era o Enki, acho que era o Enki. Enfim, um deles, porque o outro acaba morrendo, um deles vai em busca do elixir da juventude, porque ele não queria morrer. Isso, estamos falando de Sumérios, estamos falando de 6.500 anos atrás. E essa história vem de muito antes disso, essa epopeia, porque essa epopeia de Gilgamesh foi escrita há 6.500 anos atrás, naquela que se supõe que tenha sido a primeira civilização, assim, primeira civilização constituída que surgiu no mundo, tá? Que seriam os Sumérios, tá legal? Ali naquela região do Iraque. Tá. E ele dizia o seguinte, cara, que lá
ele, no final, ele queria, com a morte acho que foi do Enlil, agora não me lembro agora, enfim, acho que foi o Enlil que morreu, ficou o Enki. E aí, com a morte do outro, que ele ficou muito triste, ele ficou buscando, ele estava atrás do Elixir, porque ele não se conformava com essa história de morrer. Aliás, assim, para todos os efeitos, a morte é uma coisa inaceitável. Para mim, sei lá, se as pessoas estão buscando a imortalidade, que é o tema de hoje, então, para todos os efeitos, dentro da pessoa, ela não aceita a morte, entendeu? Como um fato inevitável. Ela quer arrumar um jeito de continuar vivendo. E aí, isso já vem desde os primórdios da civilização. Percebe? Que vem desde os primórdios, apenas vai evoluindo por conta da tecnologia, que é o que a gente vai discutir hoje, não é verdade? Mas vem evoluindo desde os primórdios, você não pode negar que isso tenha sido uma discussão. Olha lá na Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver pessoas que viveram 600, 700, 800 anos. Está lá na Bíblia. É verdade ou não? Ninguém sabe, mas como se a Bíblia, de fato, é um registro histórico, é possível que aquilo tenha acontecido. Sem dúvida. Aí o que acontece? Esse cara teve contato com uma pessoa, um sobrevivente do dilúvio, pós-dilúvio. Nossa. E aquela pessoa com quem esse cara teve contato, disse a ele que existia no mar uma planta aquática, que se ele comesse aquela planta deixaria ele sempre jovem. Conhece essa história? Mas o finalzinho dessa história é isso, né? Porque, na verdade, essa epopeia de Gilgamesh fala de Enki e Enlil, tá? Bom, então é o seguinte, coloquei aqui, a jornada para superar o que significa ser humano, descobrir se podemos viver para sempre, tem sido a nossa busca desde tempos imemoráveis, entendeu? E aí é o seguinte, a grande questão é a imortalidade, entendeu? Porque se eu estou existindo, por que eu quero continuar existindo, né? Porque no fundo, porque eu existo. Então por isso que eu quero. Aí vem a pergunta, morrer é algo que realmente precisamos fazer? Que tem que acontecer? Pergunto a você, que estamos nessa discussão. Você acha que morrer é algo que precisamos passar por isso? Porque essa é a discussão, por exemplo, do transhumanismo. Então de acordo com esse momento que você está apresentando para a gente, a resposta é não. Pois é, essa inclusive foi interessante, que isso foi nos Próximos Humanos, que foi nessa série Alienígenas do Passado, eles colocaram essa pergunta. Morrer é algo que realmente precisamos fazer, na verdade, precisamos passar, né? É algo que precisamos passar? Para mim... eu acho que foi nesse episódio. Para mim a resposta é não. Para mim a resposta é não. É o que eles apresentaram lá. Inclusive, nessa série aí, foi aquela vez que eles mostraram os humanos, quer dizer, os robôs feitos exatamente com aquela carcaça humana, né, com aquele protótipo humano, indo para outros planetas, inclusive, né? Acho que foi esse episódio aí, né? Tá. Não tenho certeza agora, mas, enfim, sigamos aqui. E aqui, pegando isso aqui, deixar meus créditos para o pessoal do movimento transhumanista, né? Qual que é a visão do transhumanista? Porque qual que é o foco do transhumanista? O foco do transhumanista é a imortalidade. É continuar existindo. Então, o que o transhumanista pensa? Ele lança a mão da tecnologia para usar elementos tecnológicos que ele possa substituir no seu próprio corpo de tal forma que permita a extensão da vida daquele corpo. Então, porque o foco do transhumanista é, se eu puder trocar, o cara perder um braço, lá coloca um braço mecânico, sabe, um ciborgue, sabe? O cara perdeu uma perna, eu boto outra perna. E aí os caras vão trabalhar, que é isso que eles estão trabalhando, para criar órgãos tão perfeitos que, se você vê a pessoa andando na rua, parece que ela é uma pessoa perfeita, mas não, de repente ela pode ter uma perna ou um braço que ele é um braço mecânico, um braço que tem uma baita de uma sofisticação, entendeu? E essa junção da máquina e do homem, aí você cria um organismo cibernético, aí surge os ciborgues, né?
Você lembra dessa série dos anos 70, que existia Homem de 6 milhões de dólares, a Mulher Opa, Biônica? lembro. Que onde a gente ficava fascinado, que realmente o homem e a máquina convivendo juntos no mesmo corpo, onde era muito mais poderoso trabalhar com o sistema ciborgue. Tanto é que ele é a série muito famosa dessa época, dos anos 70, né, que criou-se depois do ciborgue a Mulher Biônica. Né? Só não criou-se o bioniquinho, porque não se teve tempo, mas senão teria que se criado. Então, nos anos 70 se falava muito dessa junção aí, muito polêmica, né? Olha, eu vou dizer o seguinte, de uma certa forma, esses dois filmes representam a visão do transhumanismo. Porque o transhumanismo, isso aqui inclusive vem do transhumanismo. E o que eles imaginam? Olha, eles imaginam que, pensando na evolução das espécies, né, de Darwin, o cara vem evoluindo aqui, até chegar ao Homo sapiens, né, como ele é hoje, e vai atingir isso, vai se tornar um organismo cibernético, vai se tornar um ciborgue, completamente. Então, essa seria uma evolução, uma visão de evolução. E aí, você se lembra do filme Doctor Who, né? Do Cybermans. Olha, você colocou aí. Você se lembra do Lord Darth Vader, que ele era uma mistura de peças, né, cibernéticas que estavam acopladas ao corpo do cara, porque ele tinha perdido braço, mão, mão que ele perdeu, entendeu? E aí ele se tornou uma criatura cibernética, entendeu? Se tornou quase que um ciborgue, mas, se lembra dos Borgs do Star Trek? Ah, sim, pois é. Assimilação Borg. Exemplos, né? E agora, é o seguinte, lá até coloquei isso aqui, esse aqui é do Instituto para Éticas e Tecnologias Emergentes, estou colocando aqui a fonte, que eu peguei deles aqui, é o seguinte, agora os Estados Unidos, eles estão definindo um programa para os soldados, para os próximos soldados, e esse programa, o foco dele até 2050, eles terem soldados que eles vão se utilizar de tecnologias, sabe, mecânica fina, para você construir braços, mecânicas que tenha mecânica fina, processadores que eles vão conectar com a pessoa de tal forma que isso tudo vire um integrado. Então, o soldado do futuro, ele vai ter uma potência, ele vai ter uma capacidade que ele não tem hoje. Por quê? Porque vai integrar essa parte cibernética, sabe? Então, ele não é que ele vai se tornar um ciborgue, mas ele vai ter um monte de elementos que vão estar conectados a ele para que ele possa ter para que ele tenha super capacidade, se a gente pode assimilar desse jeito. Romir, a gente já tem, na realidade atual, aquele exemplo do filme Avatar, né? Que o cara entra dentro de uma máquina e ali ele realiza já suas práticas de guerra, seus combates. Já existe isso na prática, né? Então, aliás, eu tenho na verdade, eu tenho até uma outra apresentação minha que chama-se Avatar, que está aqui, não sei se você está vendo aí. Ah, sim, olha que legal. Exatamente. Porque aqui no Avatar, então só para a gente misturar os temas aqui, foi uma outra apresentação que eu falei sobre Avatar e a presença extraterrestre, em que o ser humano, que aí esse é o contraponto. Por que o ser humano quer existir? Porque ele existe. E quando você fala que ele existe, mas porque ele quer existir, entendeu? E aí você fala, mas para lá, ele quer existir, mas uma hora ele vai morrer. E aí o que acontece? O transhumanismo não tem, digamos assim, essa visão espiritualista da coisa, entendeu? Então, para eles, o que é louvável, é o que todo mundo quer. Então, sabe, se eu não consigo confirmar uma determinada coisa, pelo menos aqui, enquanto eu estou aqui nesse mundo, que tipo de soluções eu posso dar para estender a vida das pessoas? Então, os caras começaram a pensar nas soluções tecnológicas, sabe, como colocar braço mecânico, perna mecânica, tudo controlado, microprocessadores, acoplar mais processadores, unidades de processamento, de superprocessamento ao cérebro, para permitir que o cérebro se utilize dessas unidades de processamento para aumentar a capacidade de cognição. É uma série de coisas que estão sendo pensadas para aumentar as capacidades humanas a partir da tecnologia.
Mas aí vem um contraponto dessa história, porque o Avatar mostra, na verdade, o filme Avatar, ele mostra uma coisa diferente. O Avatar mostra um cara, né, lá, me lembro lá do exército dos Estados Unidos, que ele acaba entrando num organismo biológico, que era um avatar, entendeu? Que ele chama de avatar, e aquele avatar, ele dentro daquele organismo biológico, ele foi lá como espião para tentar entender como funcionava aquela comunidade, né? Aquele povo, naquele planeta, porque o foco era a dominação dos americanos. Eles queriam dominar aquele mundo por causa dos recursos naturais do mundo, e tinha um povo ali que eles queriam dominar ou acabar com aquele povo. Entendeu? E aí, de uma maneira diferente, não deixa de abordar essa história da imortalidade, né? Porque... Sim. Sacou? E aí, olha só, meu... Enfim, e aí é o seguinte, nesse Avatar, só para depois eu volto lá na parte da discussão lá dos próximos humanos, que aqui cabe também. Então, desde os primórdios da civilização, a religião, ela vem junto, ela caminha junto com o ser humano, sabe? E quando você pensa, desde os povos nômades que eles começaram, eles decidiram, com o surgimento da agricultura, que aliás a agricultura, ninguém sabe como a agricultura surgiu, né? Não sei se você sabe, ninguém até hoje consegue definir exatamente como que essa agricultura surgiu no mundo. Mas porque tem coisas que não dá para você plantar. O milho, por exemplo, você não consegue plantar ali, né? Um grãozinho e nasce. Como é que os povos nômades de 9, 10 mil anos atrás, que eram caçadores-coletores, acabaram se tornando povos agrícolas? Aí o que aconteceu? Essa transição, então o povo nômade, que não tinha local, não tinha residência fixa, eles começaram a evoluir dessa situação nômade para começarem a se fixar, e se fixar por conta do quê? Por conta de que eles eram capazes de plantar coisas para sua subsistência, não só de caminhar pelas florestas, pelas savanas, enfim, e buscar a caça, coletar essa caça e serviço de alimento enquanto eles estão andando. Eu durmo aqui um dia, durmo aqui, eu durmo à noite no outro ponto, enfim, entendeu? E aí eles começaram a se organizar naquela época em tribos. E aí quando surgiu a história foi aí quando surgiu a agricultura. Ainda assim, as pessoas ainda ficam cismadas porque tem alguns alimentos que a gente não consegue simplesmente plantá-los para nascer de novo. E naquela época... como é que eles pararam ali, vieram parar aqui, por exemplo? E naquela época já surgia o feiticeiro da tribo, sabe? O curandeiro da tribo, aquele cara que falava com o mundo dos mortos. Então, já desde os primórdios, essa ideia do invisível, ou essa ideia de que talvez a gente pudesse sobreviver à morte, ela já vem desde os primórdios, porque o ser humano, quando ele viu uma pessoa estendida no chão, caída e morta, ele chorou em cima daquele corpo e começou a pensar, cara, por que a pessoa tem que morrer? Por que eu tenho que pedir uma pessoa que eu amo tanto? Não é verdade? Então, essa pergunta, essa aflição, sabe, essas perguntas que sempre que afligem a mente humana, elas, na verdade, sempre afligiram desde o início da civilização. Se a gente considerar que a civilização começou há 9, 10 mil anos atrás, entendeu? 10, 12 mil anos atrás. Enfim. E aí, nesse caso do Avatar, eu comento o seguinte, você vê que interessante, né? Só para depois a gente volta para o transhumanismo. Porque a gente... você percebe que a gente é uma civilização violenta desde sempre? Desde sempre. Desde sempre fomos uma civilização violenta. E aí fica a pergunta, por que a gente é violento, né? E aí, nos últimos 5.500 anos, em apenas 292 não houveram conflitos e guerras. Ou seja, se você olhar para a nossa história de 5.500 anos atrás, pegando lá desde dos egípcios, né? Isso aqui é uma estatística. Desses 5.500 anos, apenas em 292 dele não houveram guerras, não houveram conflitos. O resto, a gente está... Até hoje nós estamos em guerra. Tá, é verdade. Agora, no século XXI, existe mais de 300 conflitos em andamento. A maioria causada por questões
étnicas, religião, nacionalismo. Percebe? Só para a gente ir falando. Uhum. Aí, busca pelo reconhecimento de identidade através da negação de grupos que tenham diferentes nacionalidades, pele, idioma ou religião diferentes. Olha, e pior, até pouco tempo atrás, isso não estava atualizado, atualmente, há mais de 250 mil crianças participando de conflitos. No mundo existem mais de 21 milhões de refugiados. E aí eu pergunto para você, que mundo é esse? Exatamente, cara, exatamente. Por que somos uma civilização violenta? Olha, na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, cerca de 17 milhões de pessoas, entre civis e militares, perderam a vida. Aí você se pergunta, para que tudo isso? Uhum. Tá. Aí depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, já foram 85 milhões de pessoas que morreram, entre civis e militares. Será que vai surgir uma terceira guerra mundial? Não sei. E você vê que a gente continua sendo uma civilização violenta, porque nos estádios de futebol, as brigas, nas ruas, quando você tem as passeatas. E aí, onde que está a resposta, na sua opinião? Por que a gente é uma civilização violenta? E isso vai conectar com aquela história do transhumanismo lá na frente. Parece que a gente ainda não superou alguns desafios emocionais que já devíamos ter superado há milênios, né? A gente ainda continua muito primário em tudo isso ainda. Eu vou dizer para você que a resposta pode estar no passado, do porquê nós somos uma civilização violenta. Tem a ver com os alienígenas aí que você está mostrando? Exatamente. Não, a culpa não é deles, mas a resposta pode estar no passado. E aí, só para lembrar, eu sempre digo aqui que a colonização do nosso mundo, que o nosso mundo é fruto de uma colonização. Né? E aqui eu digo o seguinte, se nós, como alienígenas, vamos colonizar Marte, eu acompanho aqui as últimas falas, né, as últimas entrevistas do Elon Musk, da SpaceX, que eles estão na fase de construção da Starship, né? E é o seguinte, em 2024, ele vai levar os primeiros humanos para colonizar Marte. Em 2022, ele vai mandar missões cargo, né, que vai transportar equipamento, vai pousar, vai desenvolver o local. Em 2022, daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos, vai estar no seu tempo, no meu, né? Ninguém morrer aqui, né? Pois é. Enfim. E depois você fala um pouco também sobre essa questão que ele está querendo. Ele já está com todos os preparativos de implantação daquele chip, né? Da Neuralink, que vai conectar com. Enfim, por isso que eu te falei que esse tudo aqui vai conectar com aquela história com a conversa inicial. Mas é só para recapitular algumas coisas que eu acho que é importante para o seu público, né? São elementos importantes que a pessoa utiliza para processar dentro da sua visão. Exatamente. Então, só para lembrar. Então, é o seguinte, em 2022, Elon Musk, com a Starship, eles vão missões controladas remotamente que vão pousar no planeta, levando um monte de equipamento de parafernália para poder construir uma base na superfície de Marte. E aí vai preparar o terreno para que em 2024, porque as janelas para você de proximidade entre o planeta Terra e Marte abrem a cada 26 meses, em média. Entendeu? Então, em 2024, na próxima janela, aí eles vão mandar essas naves, que já com humanos, né, eles vão mandar, eles têm lá uma tripulação com a quantidade de pessoas que eles vão mandar, uma equipe bem pequena, e esses caras serão os responsáveis para dar o processo de colonização. A ideia final do Elon Musk é em 2050, claro, né? Essa aqui é a visão dele, mas ninguém duvida de que ele seja capaz de fazer isso. Mas até 2050 ele queria ver uma cidade construída para quase 1 milhão de pessoas em Marte. Nossa, mãe. Bom, mas aí, como é que ele vai fazer com aquela questão atmosférica que tem no planeta? Tudo isso são coisas que estão sendo discutidas. Vamos fazer uma cidade na superfície,
vamos fazer uma cidade no subterrâneo por conta dos ventos solares que assolam a superfície, por isso que o planeta é todo oxidado, né? O vento solar não tem campo magnético para usar como escudo, então a radiação solar atinge a superfície. Isso aqui é beleza, vamos bombardear só vou bombardear essa superfície, isso é uma maravilha. Mas já se sabe hoje, cara, que no passado, isso já é sabido pela ciência, que no passado o Marte poderia ter tido uma paisagem parecida com a da Terra, porque hoje já sabe que já teve oceanos, rios, entendeu? Mares em Marte. E alguma coisa aconteceu com Marte que ele perdeu tudo isso. Isso é a coisa que a ciência está trabalhando para descobrir o que foi que aconteceu. Tá? Mas o fato é, o que os caras estão querendo fazer? Eles querem terraformar. Eles querem chegar lá, pegar Marte, está vendo Marte aqui, ó. Marte está desse jeito. Eles querem aos poucos mudando Marte para Marte ficar com essa carinha. Olha só que bonitinho. Esse é o foco final da NASA. Esse é o foco final de todo mundo. Deixar Marte desse jeito. E essa capacidade de pegar um mundo que está aqui, olha, tipo, sabe, um deserto. Vou terraplanar tudo isso aqui. Vou construir, vou deixar isso lindo e maravilhoso. Essa capacidade que uma civilização tem é o que eles chamam terraformação, a capacidade que uma civilização tecnologicamente avançada tem de pegar um planeta que está todo lascado e deixar ele bonitão para ser uma morada, para ser uma moradia, como nós fizemos aqui, como os bandeirantes fizeram, como os colonizadores fizeram, né? Olha aí os grandes navegantes que vieram para o mundo novo, né? As Américas é conhecido como o mundo novo, na visão dos europeus, há 2 séculos atrás, entendeu? Aliás, há séculos atrás, há 500 anos atrás, quando Colombo, quando Pedro Álvares Cabral, só para citar 2 aqui, um descobriu a América e o outro descobriu o Brasil. Mas, na verdade, eles descobriram, legal. Mas aqui já tinha gente, porque já tinha os povos indígenas aqui. Estavam aqui, e, aliás, os livros de histórias nunca respondem à pergunta, como é que os povos indígenas apareceram nas Américas? E outra, né, a gente tem indícios fenícios no Brasil, desde na Pedra da Gávea, até outros pontos aqui do próprio país. Você falou em planeta. Você falou da Pedra da Gávea, né? Ela está aqui na minha frente, cara. Eu estou olhando para ela. Olha que beleza. Que vida cruel essa que você está morando aí, hein? Estou aqui na cara da Pedra da Gávea, cara. Na cara. Estou olhando para ela, aquele parece um nariz. Enfim. Pois é. E aí é o seguinte, só para acelerar aqui, é o seguinte. Então, cara, a gente como alienígenas, nós vamos chegar num outro mundo para colonizar. E aí depois eu deixo para você, para sua audiência, a pergunta. Quando os primeiros marcianos nascerem, porque a gente vai começar a nascer os primeiros marcianos, os primeiros humanos não nascidos na Terra. É verdade. Não vão ser mais humanos. Como é que eles vão chamar a gente? Eles vão o quê? Olha, o cara está vindo do planeta Terra. O que você e eu seremos para eles? Nós somos alienígenas. Isso aqui é extraterrestres, lá provavelmente eles vão chamar extramarcianos, né? Que não veio daqui, né? O pior que é verdade mesmo. Agora é um grande desafio isso aí, hein, Valmir, de transformar habitável a Terra, como o planeta Marte, como é a Terra. Aí, o que acontece? Então, não, mas os caras estão pensando em tudo isso. Veja só. Claro. Nesse momento, está em curso 3 missões que estão a caminho, que elas foram lançadas agora em julho. E no espaço de 10 dias, 3 missões foram lançadas a Marte. Uma dos americanos, que foi no dia 30, me recordo que era o dia do aniversário da minha filha, eu acompanhei esse lançamento, que era da Perseverança, né, daquele rover, né, que vai chegar agora em fevereiro, mas vai chegar junto com outras 2 missões dos chineses, que eles são, os chineses são abusados, eles vão lançar tem um orbitador, um pousador, um veículo pousador, e o rover, né, que é o jipinho que vai ficar circulando por lá. Os americanos já estão acostumados, né, primeira vez que eles fazem isso, entendeu? Mas os chineses, eles são ousados, falam, vou fazer pela primeira vez. Pois é. Ô, Valmir, e além disso, não, só para finalizar, pela primeira vez, os árabes lançaram também uma missão usando a base de lançamento, um foguete japonês. Que os Emirados Árabes lançaram uma missão.
3 Olha missões, isso. se você pudesse olhar agora, assim, do planeta Terra para Marte, provavelmente você vai ver uma fileirinha de naves espaciais. Uma dos chineses, outra dos Emirados Árabes, não, primeiro foi dos Emirados Árabes, depois dos chineses, depois dos americanos. Tá uma fileirinha de nave, tá? Só espero que não tenha, que eles Caramba. estejam fazendo como numa aerovia, né, faça controle de voo, né, para um não Uhum. acelerar mais e acertar a outra, né, se todos estiverem Pois é. dentro da mesma, seguindo a mesma trajetória daqui até lá, entendeu? Mas essas 3 missões Uhum. vão chegar em fevereiro, e os Emirados Árabes querem construir uma cidade com 100 a 1.000 habitantes, ou 600, não me recordo agora o número correto, até 2117. Você duvida que os árabes não vão fazer isso? Que eles são os caras, se tem alguém que é bom em construir cidade em deserto, esses caras são os árabes. Exatamente. Olha o que eles fizeram lá. Pois é, agora pergunto a você, como é que será o livro de história das futuras gerações de crianças que vão nascer em Marte, que vão para as escolas? Como é que fica a questão da religião? De quem serão os territórios? Ah, foi lá o Elon Musk fundou a cidade. Ah, isso aqui é território de quem? Isso aqui, essa cidade é minha, do Elon Musk. Ou os Estados Unidos falam assim, cara, isso aqui não é seu, não. Isso aqui é território associado dos Estados Unidos. Por exemplo, você pega aqui a Guiana Francesa, que é território dos franceses. Por definição, aquilo chama-se território ultramarino, porque ele não está ele não está associado, tipo, se você olha para a França e olha para um terreno associado, ele não está lá, território associado, entendeu? Tipo que nem no Alasca, nos Estados Unidos. Então ele é chamado de um território ultramarino, que ele está além do mar, em outro lugar. Uhum. Como é que seria isso? Território o quê? Ultra interplanetário? É uma outra discussão, percebe? Ultracósmico. Exatamente. Valmir, quem que mandou muitos robôs para outros planetas autoconstrutores? Porque teve um país aí, acho que foi os americanos, olha, a gente deixa essa missão acontecer, encontrou um local para pousar, pousa ali naquele planeta, se encontrar mecanismo de construção para ficar iguais a vocês podem começar a aprontar isso. E os robôs mesmo vão se proliferar naquela região. Que país que fez isso? Você sabe, está sabendo dessa história, não? Não, não. Tem país, acho que Não foram que os eu me americanos recordo. Os americanos que estão fazendo essa missão aí, de povoar outros mundos aí, e com a missão dos robôs se Não, auto-construírem, achando mecanismos e ferramentas no local, podem se construírem. não. Já tem essa. Eu vou falar para você que eu desconheço que isso exista, mas tudo bem. Saiu Eu no History acompanho isso, Channel. mas não, talvez eles queiram fazer isso, mas não fizeram ainda. Tá? Bom, outra coisa. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, primeira coisa é terraformação. E por que eu estou falando isso? E para não sair fora do tema principal nosso, porque eu acho que a gente está saindo um pouquinho. Mas assim, porque os alienígenas chegaram aqui no nosso mundo, talvez não tenham encontrado nosso planeta nessa fase, talvez tenham encontrado nessa fase ou nessa. E aí, por isso que se nós vamos colonizar, como alienígenas vamos colonizar um outro mundo, o que poderia impedir que o nosso mundo não fosse de fato também resultado de uma colonização? Pois é. Então esse é o ponto, uma boa pergunta para se fazer. Ponto número 2. Se nós queremos terraformar Marte, e quando eu digo terraformar, é colocar a atmosfera de volta, ativar um campo magnético que seja estável, que proteja as pessoas na superfície, botar rios e oceanos, a gente quer controlar tudo, cara, em Marte. A gente quer que Marte seja igual à Terra. Olha, nós estamos pensando em tudo isso. Por que os alienígenas não teriam feito isso também? Se nós estamos querendo fazer como uma civilização tecnologicamente adiantada, imagine uma outra que esteja 1000 anos à nossa frente. Ainda à frente, talvez exatamente. 100, 200, 300 anos à nossa frente. E aí, terraformamos. E aí eu pego o caso do Emílio Bianca, que segundo o Emílio Bianca, segundo a Bianca, o Carrão diz que eles começaram, os trabalhos deles de várias civilizações se voltaram para o nosso sistema solar, para o nosso mundo já tinha vida vegetal e animal, então uma série de trabalhos foram feitos, né, estudos, e provavelmente modificações, para que esse mundo que a gente vive se tornasse habitável. Então ele fala assim, o seu planeta foi colonizado depois que todos esses estudos, né, tudo que tinha que ser feito foi terminado,
Aí, não, agora o planeta está pronto para ser habitado por humanos. E aí começou a colonização. Da mesma forma que nós vamos fazer em Marte. Nós vamos preparar o terreno para que o planeta possa ser colonizado. Mas, claro, os extraterrestres têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa, entendeu? Então, a capacidade de no fazer está muitos e muitos anos à frente da nossa. Mas a gente está no caminho para fazer isso, percebe? Então, é por isso que a gente, pelo paralelo, pelas coisas que a gente está fazendo hoje, a gente consegue validar aquelas coisas que aconteceram no passado. Então, a gente sai da terraformação para a colonização. Uma outra coisa que ele disse, que eu achei interessante, mundo físico e mundo extrafísico, que eu falei a história do Avatar. Então, veja só, se a gente considerar, isso aqui estou falando agora de casuística ufológica, estou falando do caso Hermínio e Bianca, um deles, posso citar 2 ou 3 casos em que que esse tipo de estação surge dos extraterrestres. Se você parar para pensar que existe um mundo extrafísico, ou seja, se você considerar, como dizem nas religiões, que, sabe, existe uma contraparte dentro de você que não morre nunca, que você pode chamar de espírito, ou alma, cada um chama de um jeito, né? Então, essa seria a primeira explicação do porquê que as pessoas querem continuar existindo. Porque elas sempre existiram. Se não tem corpo, se ela perde o corpo, ela vai continuar existindo. Tá legal? E aí o Carrel diz o seguinte, que existe, no mundo extrafísico, ele diz o seguinte, que todos nós somos criados no mundo extrafísico. Todos nós fazemos parte do permanente. Então, segundo ele, diz que existe uma dimensão, que é chamada de primeira frequência humana, onde você foi criado e você é permanente. Você está no aqui e agora, você faz parte do permanente, porque essa é uma característica dessa dimensão, desse plano da realidade. E aí, você vem para esse mundo, que para mim aqui é o paraíso, e não no mundo em que a gente... Porque aqui é onde estão os desafios, aqui para mim é o grande presente. Esta frequência, eu sempre pensei que o paraíso fosse um mundo extrafísico, mas se a gente já está lá, foi lá que fomos criados, eu acho que aqui foi o grande presente que nós ganhamos, entendeu? Então, aqui nesse mundo, você não consegue operar nessa frequência, nessa dimensão, ou a segunda frequência humana, se você não tiver um avatar, se você não tiver um veículo físico, sabe? Se você não tiver um animal físico, um hospedeiro. Se você não tiver um hospedeiro, você não consegue operar aqui. Entendeu? Você não consegue operacionalizar sua presença. Ok? Então, daí que vem o fato da questão da imortalidade. Que aliás, caminhando aqui, o ser humano e o seu avatar. Você lembra do Doutor Estranhos? Que aquela mulher fala para ele que existe uma outra realidade que ele não conhece, ela dá uma pancada no peito dele e o corpo astral dele, o espírito dele sai, e aí ele percebe que ele não é o corpo, que ele é mais do que o corpo. Exatamente, bem colocado. Então, daí surge no coração das pessoas essa vontade de querer existir. E daí surgem movimentos como, por exemplo, o movimento transhumanista, louvável. Cara, como é que eu continuo existindo? Eu não quero morrer, eu quero continuar vivendo. Mas a pessoa, dentro dela, ela não sabe que ela é imortal. Porque como ela está completamente nessa simbiose com o corpo humano dela, ela pensa que ela é o corpo, mas ela não é o corpo. Mas dentro dela, ela traz esses lampejos que vêm dentro dela mesmo, que ela não consegue reconhecer, de que ela quer continuar existindo. E aí, por conta disso, não entendendo que ela é mais do que um organismo físico, é uma simbiose dessa pessoa que está aqui do lado direito, que existe para sempre, né? Que é o espírito, né? Então, espera lá, por que eu não posso... Será que a tecnologia me daria condição de continuar estendendo minha vida? E aí daí começam a surgir, com a evolução da tecnologia, começam a surgir esses movimentos. Por exemplo, o Elon Musk é só mais um cara que traz essa visão, ele não é o único, ele é apenas um que chegou agora e que trouxe essa visão, vou colocar um chip lá que vai dar um monte de... vai aumentar as capacidades humanas. E esse lance do controle, você acha que pode não acontecer, esse lance do controle, se ele enchipar todo mundo e querer controlar
Ele não vai chupar ninguém, cara. Ele vai vender um produto. Se você quiser ir lá e quiser colocar esse produto, é uma decisão sua. Ninguém vai te obrigar a nada. Ninguém obriga você a nada. Não vai existir essa coisa do futuro, todo mundo ter chip para fazer as coisas. Isso não vai acontecer, cara. Isso não vai acontecer. Porque essas coisas têm muito a ver com a visão inconsciente do ser humano desse mundo. Porque ele não sabe que ele continua existindo. Mas, de dentro dele, vem essa necessidade, eu quero continuar existindo. Mas ele não sabe por quê. Na verdade, ele quer continuar existindo, mas, no fundo, ele não sabe por quê. É porque ele sempre existiu. Essa que é a resposta. Ele sempre existiu, por isso que ele quer continuar existindo. Não, mesmo que ele não queira continuar, ele vai continuar existindo. Ele é imortal na essência, né? Exatamente. Por isso que eu estou te falando. Por que a pessoa que está existindo, por que ela quer continuar existindo? Eu estou aqui vivo, por que eu quero continuar existindo? Porque eu existo. Talvez ela queira continuar existindo como veículo, porque como essência ela já é. Não. Então, mas espera lá. Eu já tive várias experiências fora do corpo. Acho que eu já comentei isso aqui algumas vezes. Eu tenho vários amigos meus que treinam e saem fora do corpo. A partir do momento que você sai fora do corpo, cara, você já percebe o seguinte: não, pera lá. Você leva a consciência com você. Você leva a memória com você. Aí você percebe que existem duas entidades distintas. Você e o seu corpo. Ele é um animal. Aí, de tanto sair, né, já sei várias vezes no meu corpo, de tanto sair, você percebe que aquele corpo é um animal. Ele tem um comportamento de animal. E a gente tem um hábito, que no meu ponto é um hábito errado, de dizer eu tenho espírito, eu tenho alma. Eu acho que não é nada disso. Você tem que dizer o seguinte: eu tenho um corpo. Porque senão você dá força para o animal. Porque o animal, ele tem um comportamento. Eu sempre uso a história do pet pessoal. Eu falo, tem gente que não gosta de animal de estimação, e eu digo o seguinte: cara, possível, cara, se você tem pelo menos um animal na sua casa. Como assim, meu animal? Não tem nenhum. Você tem um animal lá na sua casa. Quem? Você. Esse aí, você está dentro de um animal, cara, é que você não sabe que você está dentro dele. E, aliás, isso não é um pejorativo, não, porque lá na biologia tem lá animais irracionais e animais racionais. Qual a única espécie racional? É o ser humano, entendeu? Então, para todos os efeitos, nós somos também, fazemos parte do ponto de vista da biologia, somos animais, só que inteligentes, entendeu? E aí, aí é um bom momento para você desvincular. Então você tem um pet. Exatamente, isso aqui é o pet pessoal, aí você tem que cuidar do bicho, entendeu? Aliás, eu estou muito relaxado, não estou cuidando do meu, pode ser. Enfim, essa é outra história. O fato é assim, quer dizer, se é que a gente pode chamar esse fato. Para mim é um fato de que existem duas entidades distintas. É você e essa parte animal sua, cara, que é o hospedeiro, que é o cara que está hospedando você, que ele é o seu animalzinho de estimação, aquele mais querido de todos, porque é ele que está permitindo que você consiga operacionalizar sua presença nessa frequência. É verdade. E você pode chamar ele de avatar, você pode chamar ele de veículo físico, você pode chamar de corpo físico, pode chamar de matéria, enfim, aquele nome que mais for aceitável para a sua cognição, entendeu? E aí, o ser humano, aí eu prefiro falar como ser humano. O ser humano, como espírito imortal, cara. Opera em duas frequências, no mundo físico e no extrafísico. A gente não tem consciência disso. Então, aqui dentro dessa nova visão, prefiro dizer que é o seguinte, que a gente humaniza, entendeu? Quando a gente fala espírito, a gente acaba, de repente, pegando isso do espiritismo, mas a gente humaniza quando a gente diz que o espírito é o ser humano. Então, por exemplo, o ser humano e o seu avatar, corpo humano. Então, eu já até usei a definição ser humano, animal humano, entendeu? Ou ser humano, corpo humano. Então, o ser humano, ele está espalhado por todo o universo, percebe? E aí ele usa um avatar ou um corpo físico para poder operacionalizar sua presença nessa frequência. Sacou? A parada. É verdade. Ponto número 2. Aí isso acaba, de uma certa forma, né? Deixa eu ir para frente aqui. Então, eu coloquei aqui, com a colonização das raças alienígenas, essas raças que chegaram no nosso mundo aqui, segundo a casuística antropológica, chegaram 11 raças. Dentre essas raças, pegaram aquelas cujos planetas de origem guardavam semelhanças com o nosso mundo do ponto de vista ambiental. E aí esses caras vieram para cá. E aí eles tinham a missão de criar a 12ª raça física, animal. Precisamos adaptar o animal, entendeu? Para as condições
de pressão e gravidade desse mundo. Tá? Então, por exemplo, me lembro do caso do Zir, lá do Emílio Bianca, que ele teve que ficar numa câmara de pressão, acho que era uma câmara hiperbárica, agora não me lembro, uma câmara de pressão, em que ele teve que se acostumar à pressão do nosso mundo, porque a pressão no mundo dele é muito mais intensa que a daqui, entendeu? E porque a pressão é mais intensa no mundo dele, ele tinha 2 corações em vez de 1. Então, a circulação no corpo dele era diferente, a maneira como a circulação se processava no corpo dele, a maneira como se processa no corpo dele é diferente da maneira como se processa no nosso corpo. E ele, naquele mundo, para eles poderem respirar, eles precisavam de 2 corações para ter mais potência para bombear o sangue, entendeu? Naquele mundo, porque a pressão lá é muito mais forte que a daqui. E quando ele veio para cá, porque ele queria acompanhar a evolução das pessoas daqui, sabe, o cara foi viver no campo aqui, na região de Petrópolis, foi viver no campo. Ele se adaptou, ficou um tempo adaptando, e colocou, ele tinha um aparelho que ele colocava no nariz para ele poder conseguir dormir à noite, e ele tinha uma aparência absolutamente humana, andava por aí, ninguém aprendeu a falar o português, e andava por aí. Só que, como ele disse para a Bianca, né, ele teve um problema, ele tinha caído de uma pedra, e no dia do contato ele estava sendo levado embora pelo Carrão. Ele falou, olha, você imagina se eu vou parar no seu hospital, e os caras fazem um raio-x meu e vê que tem 2 corações, você acha que eu ia sair daquele hospital? É verdade. Por que você colocou a ilustração do Da Vinci aí? Na verdade, que essa ilustração aqui foi mais para representar o homem, né, o Homo sapiens, né, mas, enfim, né, foi mais como uma ilustração. Ilustrativo, né? Mais ilustrativo. Mas seguindo aqui adiante. E aí, seguinte, os extraterrestres, esses negociam com o mundo extrafísico do nosso mundo, ou seja, a gente tem uma contraparte extrafísica aqui, porque o Carran disse que o mundo físico só acontece se tiver um mundo extrafísico. Isso você já até comentou uma vez, que acho que você é teosofista, né? Começa a ganhar, e aí, que conclusão? As pessoas daqui, quem estava aqui, começa a entrar na filinha, eu quero ganhar um corpo, entendeu? E aí começou o processo. E aí, segundo o Carran, só para lembrar aqui, a gente ocorreu um desastre no nosso mundo há 12 mil anos atrás, né? Só para encurtar. Então, segundo o Carran, naquela época, todo mundo sabia. Por exemplo, meu cérebro funcionava perfeitamente, então eu sabia quem eu era. Eu me lembrava das minhas outras vidas. Eu tinha consciência das minhas capacidades. Eu podia dar um comando e cair fora do corpo. Opa, estou fora do corpo. Naquela época, além disso, as pessoas usavam na alimentação, eles tinham uma alimentação especial para mantê-las novinhas em folhas, então ninguém nunca envelhecia. Então o Carran diz o seguinte, que naquela época, antes do desastre, quando começou a colonização, que 11 civilizações se espalharam pelo planeta, né, cada uma era uma raça distinta. E aí, claro, essas raças se misturaram, concorda comigo? Depois, claro. Aí resultou nesse tipo distinto que somos eu e você, todos nós. Que nem se você pega uma raça, olha só para os caninos, você pega uma raça, você tem os dálmatas, você tem os West Terrier, labrador, os poodles, labradores, você tem, enfim, várias. Eles são iguais. Mas se você começar a misturar, vai começar um mix, vai começar a aparecer cachorros que são diferentes uns dos outros, porque você começou a misturar as raças. É verdade. Porque você pegar uma raça de, por exemplo, pastor alemão, todos eles têm a mesma cara. Se você pegar uma raça de huskies, todos eles praticamente têm a mesma cara. Muda um pouquinho de uma cor da pelagem, outra coisa, mas eles têm o mesmo rosto, a mesma fisionomia. Olha no mundo animal. No mundo animal parece que todo mundo é clone. Daí o fato de você reconhecer, né? Já pensou? Se você tentasse, uma pessoa foi mordida por uma cobra e ela não conseguia identificar a cobra, porque a cobra transou com outra cobra de uma outra raça. Essa aqui é uma piton, essa aqui não, essa aqui é uma sucuri, uma cascavel, entendeu? Percebe? Ia ser uma confusão, você não vai conseguir distinguir
cara, qual que é o antiofídico aqui que eu vou aplicar na pessoa, né? Qual que é o remédio contra? Dizem que o macaco, pela teosofia, diz que o macaco foi o filho entre o homem e a lontra, né? Do passado, uma grande lontra que tinha lá. Enfim, percebe? Então, na verdade, foi essa mistura que, de repente, resultou nessa civilização que a gente conhece com tipos diferentes. Cada pessoa que nasce é uma diferente da outra, ninguém é igual a outra. Né? Se você olha para os extraterrestres, praticamente todos os casos que eu conheço, todos são iguais. Um é clone, o pessoal fala, não é clone, são porque todos são iguaizinhos. Por exemplo, no Carran lá, a Bianca falou, pô, todo mundo na nave tinha a mesma cara do Carran, todo mundo era o mesmo rosto, pareciam irmãos gêmeos. Mas que eu consegui diferenciar um dos outros, porque sobressai uma personalidade. Então, no mundo do Carran, como em outros mundos, todo mundo é igual. Como, sabe, se você olhar, fazer uma comparação na espécie canina, vou fazer cruzamento aqui da mesma raça, entendeu? Macho e fêmea, husky, poodles, labradores, pastor alemão, todos vão sair iguais. No mundo dele é assim. Aí eu até brinco, o pessoal fala, pô, mas não tem graça nenhuma, né? Já pensou todo mundo com a mesma cara? Você imagina um planeta com 2 milhões de caras parecidos igual ao Fred? Ou então os chineses são assim, né? Você viu os chineses, você viu todos, né? Aí imagine só Fred macho e Fred fêmea. Ai. E aí, cara, como é que ia ser? Você ia olhar, ia ter um monte de mulher na rua, todo mundo com a mesma cara. Pois é, e aí? O bom disso é que você não precisa olhar mais para a parte física, porque como todo mundo é igual. Você vai olhar só para a parte, sei lá, o estilo da pessoa de ser. Você iria de alguma forma distinguir, porque diz que os esquimós conseguem perceber 150 tipos de brancos diferentes. Imagina, cara, 150 tipos de branco. Para você, branco é tudo igual, né? Branco é branco. E eles conseguem identificar 150 diferentes. Se a gente tivesse todos iguais, como você falou, a gente ia conseguir identificar talvez pelo cheiro, talvez pela própria digital, que a gente já é assim, né? Mas de alguma outra forma. Bom, tudo isso que eu estou contando para dizer o seguinte, isso explica movimentos como o transhumanismo, como a ideia do Elon Musk. Não tem só ele, não, tem vários outros movimentos, centros de pesquisa que querem adaptar computadores, mecânica fina, sabe, mãos finas, garras, ou para substituir um membro que perdeu por algum motivo, entendeu? Ou mesmo para você sobrepor, para aumentar a capacidade da pessoa. Entendeu? Tipo, você cria um robô em que você entra dentro dele, tipo um Transformer, entendeu? Igual o Avatar mesmo. E aí, para você ir lá e ficar, por exemplo, eu quero quebrar uma parede. Em vez de você usar um martelo, você se entra dentro desse robô. Esse robô. Né? Como se fosse um avatar também, não deixa de ser um avatar, entendeu? De um robô. Você entra dentro dele e você controla ele, como, por exemplo, no Iron Man. O filme. Você lembra do Iron Man? O filme do Iron Man? O Iron Man é outra visão. É você pegar a tecnologia para expandir para você as suas capacidades, entendeu? Então, se você dá um murro assim com a mão, tem uma potência, vai te machucar a mão. Mas se você tem um aparato ao redor dela que está sendo movido por uma parte hidráulica que vai... Quando você fizer isso, você é capaz de arrebentar uma parede, entendeu? Porque se você tem aquelas luvas, e você deve estar acolchoado por dentro para proteger o impacto da sua mão, enquanto a mão externa, essa cobertura, está, por exemplo, dando uma pancada numa parede para destruir a parede. Então, assim, isso faz sentido. Por quê? Porque o ser humano, no universo, ele vai na direção do conhecimento e ele vai na direção do desconhecido, porque ele é explorador por natureza. Está dentro, é uma essencialidade humana, percebe? Todos nós. E a gente vê essa essencialidade humana quando a gente quer sair de férias. Não, eu preciso sair de férias. Todo ano eu vou sair de férias, que eu quero viajar para esse lugar, quero conhecer aquele outro lugar. Percebe? Esse sentido de explorar já é inato, já vem com você, porque você quer conhecer, você quer ir para outros lugares. Por isso que a pandemia, de uma certa forma, botou o confinamento, está deixando pessoas numa situação de depressão, que elas estão confinadas, e isso não tem nada a ver com aquilo que é a essência delas, entendeu? Que é de sair e ir na direção do desconhecido. Se sentir livres, né?
Se sentir livres em última instância, entendeu? Bom, agora talvez elas tenham um pouco mais de consciência a respeito de como é ruim ficar prisioneiro, como aquele pássaro que ela tem dentro da casa dela, né? O bicho foi feito com asas para voar, para conhecer Exato. o mundo, ganhar o mundo, e é obrigado a ficar ali cantando para dondoca, para o outro imbecil que é o dono dele, quando tem o mundo inteiro para ele ganhar asas e colorir, e fazer o canto dele virar um canto alegre. Então, mas é assim, mas isso aí faz parte da inconsciência, porque, segundo o Carran, quando ocorreu esse então, naquela época, porque isso é um outro tema que eu falo, sobre sobre nossa estrela mais próxima sobre o Sol, isso acontece com todas as estrelas do universo, entendeu? O Sol passa por diferentes ciclos de atividade. Coisas estão acontecendo no Sol que elas acontecem de maneira cíclica. Então, por exemplo, manchas solares, elas acontecem de maneira cíclica. Então, por exemplo, a cada 11 anos, o Sol inverte a polaridade, sabe? Troca norte com sul. Mas ele não troca assim de uma vez, ele vai trocando por partes, mas ele acaba fazendo essa inversão dos polos a cada 11 anos. E nessas inversões, acabam surgindo um monte de manchas, manchas escuras na superfície. Não na coroa, mas na superfície, entendeu? Aí aquelas manchas escuras, você vê aqueles loops de energia de plasma, parece um campo magnético que sai, sabe, como se você tivesse duas manchas aqui, uma com polo positivo e outra negativo, que nem uma pilha, aí lança um arco magnético, e nessas linhas magnética está o plasma, colado na linha. Aí esses campos começam a se retorcer, até por conta da própria atividade. Aí quando uns se chocam com outros, um se choca com outros, correm explosões na superfície, que dependendo da potência, o Sol pode trazer de volta, entendeu? Por causa da gravidade intensa do Sol, ou a potência da explosão é tão grande que ela vai para o sistema solar, e isso vira na forma de ejeção de massa coronal, que vai numa direção e, dependendo da potência, atingir um planeta, pode até arrebentar com o planeta, entendeu? A gente já foi atingido por várias ejeções, mas aí tem a categorização dessas ejeções. Ou também uma outra coisa um outro fenômeno que nós conhecemos, que a ciência conhece. Tá ficando, tanto falar, estou ficando com a garganta assim, preciso pegar uma água. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que existe um fenômeno que agora a ciência chama de nova, não o supernova, que a supernova é quando a estrela explode. Mas o nova é quando ela lança a camada externa dela para todas as direções. Então, e a gente conhece esse fenômeno, muitas estrelas que têm alta variabilidade de luz, né? Que você imaginou, se o nosso Sol tivesse uma variação intensa de luz, a gente estaria aqui durante o dia, uma hora parece que escurece, outra hora parece que fica mais aceso, ia ser uma confusão, concorda comigo? Claro. Então, veja só, outra coisa, a gente não está próximo de estrelas prestes a explodir, entendeu? Então, quando estão essas civilizações mais avançadas, quando elas vão colonizar, quando elas querem estabelecer colônia em outros mundos, elas não levam só em consideração, cheguei no mundo, tem um planeta que é rochoso, tem mares, daqui a gente pode dar um trato nele para deixar ele lindão para virar um planeta habitável. Não é só isso que funciona. O cara vai acompanhar durante um período como é que é o funcionamento daquela estrela, como é que são os ciclos da atividade solar, quais são os ciclos, e se nesses ciclos tem ciclos que são catastróficos, qual que é a distância daquele planeta em que é suposto planeta que os caras querem habitar, que precisa ser talvez terraformado ou não, você dá um tapa nele, qual a distância que ele está da estrela hospedeira, entender se ele está muito próximo, se está muito distante, dentro da zona habitável, se essa estrela aqui, o ciclo dela de troca de polaridade é mais rápido, mais intenso, se ela gira mais rápido ou não. O nosso Sol dá um giro a cada de 25 a 30 dias, dependendo da latitude, dependendo da latitude do Sol, sacou? Então, nos polos gira mais rápido, no Equador gira mais devagar. Então, existe uma série de parâmetros que uma civilização avançada considera quando ela toma a decisão de colonizar um mundo. E aí, no nosso caso, o Carran disse que eles sabiam que o nosso Sol tinha um ciclo, eles estavam se preparando. Já tinha
seja, civilizações terrestres já viviam aqui, segundo ele já tinham já extraterrestres, já tinham os nascidos aqui. Tipo, o que a gente vai fazer lá em Marte, entendeu? As próximas vai ter um monte de marciano, junto com um monte de terráqueo, e aqui já tinha os terráqueos e os caras de fora, entendeu? E naquela época eles se prepararam, opa. Só que eles não esperavam que o ciclo foi mais intenso do que o esperado. E isso, cara, arrebentou com o nosso mundo. Entendeu? Ele causou um desastre federal no nosso sistema solar. Entendeu? Porque a potência da parada foi muito maior do que esperado. Ou seja, esse fenômeno novo, em que ele lançou uma casca, como se ele estivesse lançando flares, rajadas por todas as direções, foi muito mais intenso do que o esperado. E pegou isso todo mundo de surpresa. E aí, todo mundo sucumbiu aqui, cara. Segundo ele, o movimento de rotação do nosso mundo, isso, segundo esse caso, a velocidade, aumentou a velocidade de rotação do nosso mundo. Não foi nessa época. Foi há 12 mil anos atrás. Ah, tá. Não foi nessa época que a Terra inclinou 23 graus e meio do eixo, não, né? Não. Esses 23 graus, eles têm que ser mantidos, cara, senão você não tem as estações do ano. É de propósito. Olha Marte. Marte tem 25 graus de inclinação. Vai permitir que tenha as estações do ano. Se você não inclina... Cara, até isso, cara, tem técnica. Por que está inclinado 23? Tem que ter uma explicação. A explicação é essa, porque senão você não tem as estações do ano. Como é que fica? Aí tem um outro fazer, quando você está no mundo em que esse tipo de inclinação não propicia, por exemplo, primavera, verão, outono e inverno. Percebe? Então faz parte. Pô, Marte tem 25 graus de inclinação. Terra tem 23 graus de inclinação. Essa inclinação, ela é ela que permite que a gente tenha essas estações do ano. Tá legal? Então para ver, tudo tem explicação, cara. Então, sabe, você percebe o trampo, vou falar com o português popular, que esses caras tiveram para deixar isso aqui tudo maravilhoso? E a gente está lascando tudo aqui. Porque em tudo quanto é lugar que eu olho nesse mundo, eu vejo a mão humana, cara. Exatamente. Tem gente que fala para mim, vamos, isso é maluco, isso é coisa de Deus. Mas pera lá, na Bíblia diz que vós sois deuses, então eu e vocês somos representantes do Criador dentro da criação, cara. Então a gente está aqui para desenvolver tudo isso. Então, em última instância, cara, é a mão humana que está aqui. Se nós somos deuses, como diz na Bíblia, né? Se nós somos a representação da própria criação, do próprio Criador. Sacou? E aí é o seguinte, naquela época, isso aqui é um mapa, ninguém tem certeza se isso é verdade ou não, mas dizem que a Atlântida estava ali além das colunas de Hércules, né? Como de Gibraltar, né? Que é o Estreito de Gibraltar, além das colunas de Hércules, como Platão disse aí há mais de 2000 anos atrás. E depois tinha o território de Mu, que ficava aqui no Pacífico enorme. Então, segundo Carran, esse desastre, cara, civilizações pereceram nesse desastre, ninguém conseguiu segurar, nem eles conseguiram segurar esse Cerrojal. E aí, os sobreviventes, mas ele disse o seguinte, o problema não é quem morreu, o problema foi quem sobreviveu, porque a radiação, o vento solar, a radiação solar, atingiu com muita força e arrebentou o sistema de proteção de vida. Cruzou a magnetosfera, cruzou a atmosfera, atingiu as pessoas na superfície. Segundo eles, as pessoas simplesmente de conscientes, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu vivi, elas foram embrutecidas, se tornaram animais. Ou seja, na verdade não é que se tornaram animais. Prevaleceu o animal, segundo ele, simplesmente o cérebro, o dano cerebral foi tal que desconectou o espírito, o ser humano que está dentro dele, do animal. E aí prevaleceu o que ele chama de predominância do animal e não predominância do homem. Então, nesse mundo, ele diz o seguinte, que nesse mundo, o que prevalece é o animal, não prevalece o homem. E o animal, ele tem esse instinto do medo, o instinto do territorialismo. Olha para quando você olha para ele e fala assim, olha, você quer aprender sobre o ser humano de hoje aqui do seu mundo? Estude o mundo animal, que você vai ver as semelhanças. Territorialista, tem um cara que controla um grupo, você vê várias espécies, que você tem um cara lá que ele quer ser dono do grupo, aí vem o outro que quer disputar a posição, vai lá e briga. Você vê isso no mundo animal, nos leões, aí você vê isso nos lobos, né? Então você nesses grupos que se formam dessas espécies, você vê que alguém quer liderar.
ou que alguém quer destronar um outro. Então, você vai lá no National Geographic, você aprende muito sobre essas coisas. Inclusive, então, você pode reparar a parte de relacionamento, né, de copulação. É muito parecido, tem muito a ver mesmo. Então, você vê que isso é uma característica do animal. E é justamente essa característica que ela se enfatizou, ela cresceu, porque o ser humano foi diminuído. Então, ele fala que o ser humano ficou aprisionado no corpo dele. Em vez de ele dominar o corpo, quem domina ele o corpo é que domina o ser humano, e não o contrário. Percebe? E aí o ser humano apagou dentro dele, ficou inconsciente. Por isso que tem essa história do awakening, do acordar, do despertar. Todo mundo fala de despertar, mas no fundo ninguém sabe o que é o despertar. O despertar é você tomar consciência de quem você é, você ter acesso a você. Eu quero ter acesso ao meu banco de dados, das minhas memórias, das outras vezes que eu tive. Quero ter pleno acesso. Quero ter pleno acesso às minhas capacidades de humano ou de espírito. Eu quero ter a clarividência, eu quero ter a vidência, eu quero ter a visão à distância, eu quero ter a visão interior, eu quero ter pré-cognição. Tudo isso você já tem. Você só está inacessível porque esse animalzinho que você usa, que eu uso, esse cidadão aqui, que a gente ama tanto, ele já nasce com esse defeito de fábrica, cara. E, lamentavelmente, ele nasce com esse defeito de fábrica que vem desde o desastre há 12 mil anos atrás. Por isso que eu digo para você que dentro de nós, naquela época a gente tinha esse problema, né? Porque se por carro no mundo dele, se alguém... Todo mundo fica novinho, porque a velhice é uma doença da matéria. Aqui no nosso mundo já sabemos que os cientistas já chegaram a essa conclusão, que a velhice é uma doença da matéria. Então, a tendência nossa, daqui a alguns anos, a gente vai ficar jovem. A gente não envelhece mais. Eu vou te falar para você, bota aí 10, 20 anos no máximo para a gente chegar nessa condição. A gente vai descobrir como não envelhecer mais. E mais máquina do que biológico? Esse máquinas vai muito da consciência. Se a pessoa começa essa evolução do cérebro, quando perdeu essa condição energética, no segundo Carran, essa condição ela vem evoluindo paulatinamente. Então, as pessoas estão ganhando cada vez mais consciência, mas elas ainda não conseguem se lembrar de quem elas são. Não consigo saber que eu sou imortal. Um livro diz que eu sou imortal. Se eu vou lá no hinduísmo, no espiritismo, olha, você é imortal, você não morre nunca. Ou no cristianismo, entendeu? Cada um dentro de sua visão, você é imortal. Mas você aprende isso como informação, não como uma vivência. Então, mas naquela matéria que eu vi lá do History, inclusive, eles falam isso, que para a longevidade se tornar uma realidade, a ideia é que a gente se torne cada vez menos biológico. Não, mas aí vem sábio a colocação lá do pessoal que pratica TFC lá, do pessoal lá da Bianca, que o Carran diz o seguinte, que aliás o mundo extrafísico diz o seguinte, que o ser humano no mundo físico perpetua a sua imortalidade através da troca de corpo, ou reencarnação. Então, no mundo do Carran, não tem ninguém que tem uma coisa cibernética na mão. Simplesmente, o cara vive 800, 1.000, 2.000, 3.000 anos, entendeu? 3, 4 mil anos. Ele fala, pode acontecer desastre? Alguém perder a vida no desastre? Pode. Aí, no mundo dele, um casal é chamado, eles escolhem um homem ou uma mulher, que estejam preparados para gerar uma criança, por default, né? Uma mulher lá, ela não consegue gerar, ela não ovula, então se ela é chamada para trazer um irmão de volta, né? Para dar um corpo para um outro ser humano, entendeu? Então, ela faz uma pequena cirurgia para começar a ovular, e aí, pelo processo natural, entendeu? Vai gerar uma criança, e aí essa pessoa vai pular desse corpo, que ele já está um pouco deteriorado, vai pular para outra criança, vai seguir, ele vai acompanhar essa pessoa, vai acompanhar a fase de criança, que é importante, cara, porque é o seu animal, cara. Então você quer acompanhar toda a fase do seu animal. Desde que ele começa, sabe, com uma criancinha brincando, pulando, até você assumir completamente. Da mesma forma que a gente pega um cachorro, né? É legal você pegar um cachorro desde quando ele nascer, porque você vai acompanhando todas as fases. A criança é a mesma coisa. Uma criança, quando nasce, ela
ela não tem capacidade de autogestão, de gerenciar o risco, de mitigar o risco. Quem mitiga o risco da criança é o pai e a mãe, que, sabe, não permite que ela coloque o dedo na tomada, não permite que ela se aproxime de um fogão, que ela se aproxime de uma mesa e puxe alguma coisa que caia na cabeça dela, até que ela chegue a um determinado nível de consciência que ela é capaz de se autogerir. Aí eles passam por essa fase também. Mas lá todo mundo é pai e mãe, porque no mundo dele, sabe, todo mundo é pai e mãe. Porque no fundo, o que acontece? Segundo ele, o maior presente que um ser humano pode dar para outro ser humano é um corpo. Isso é muito interessante, né? O maior presente que um ser humano pode dar para outro ser humano é um corpo. Então eles se juntam, o pai e a mãe, eles têm que produzir uma criança Cadillac. Eles vão produzir sabe, eles vão estar ali preparados para produzir um presente, que é um corpo, que eles vão dar para um irmão, entendeu? Que está lá no mundo extrafísico. Por exemplo, meu pai, se eu estivesse no mundo aqui, se o nosso mundo já tivesse chegado nessa condição, digamos lá, que, sei lá, hoje minha mãe, ou seja lá alguém que eu amo demais, perdeu o corpo. O que eu vou fazer? Vou juntar eu com mais uma mulher, vamos gerar uma criança e vamos dar isso de presente para essa pessoa que foi embora. Ela foi embora, eu preciso trazer ela de volta. Hoje já tem, essa visão já existe, por exemplo, lá do pessoal da TFCA, já tem, eles chamam isso de comunidade humana. Então eles vão trazendo as pessoas. Eu mesmo tive a oportunidade, um amigo meu perdeu a vida, a filha dele trouxe ele de volta. Olha só, que legal. Isso foi quando foi? Foi há 11 anos atrás, cara, deixa eu ver, nós estamos em 2009, cara. Eu tive no hospital quando ele chegou. Caramba! Quando ele voltou. E a mulher dele do meu lado, tá vendo? Vamos ver fogo, né? Meu marido, ó, tá vendo? Meu marido agora virou meu neto. E o filho dele, do lado, meu pai voltou, meu pai voltou, meu pai voltou. Olha que interessante. E aí foi o primeiro ser humano que eu conheci que ele é avô dele mesmo. Putz, grilo, isso conscientemente. Caramba. Mas mas é tipo assim, ele não vai conseguir se lembrar, né? Porque tem essa história do véu, né? Porque porque você, quando junta um homem e uma mulher, você vai gerar junto o DNA dos dois, mas também tem a parte informacional, a parte energética. Então, o cérebro daquela pessoa, energeticamente, ele ainda não é bom. Por quê? Porque os pares não têm um cérebro energeticamente bom. Se o energético fosse... se a pessoa tivesse treinado, e o cara com quem ela estava ali para gerar aquela criança tivesse também com o cérebro energeticamente mais capaz, geraria uma criança energeticamente, né? Por exemplo, a soma, uma criança energética que cerebralmente, né, do ponto de vista do cérebro, né, para corrigir aqui, que às vezes vai na dicção, do cérebro mais capaz, né? E aí a pessoa quando chega na criança já sabe quem ela é, ou foi fulano, eu fui seu pai, hein? Ué, olha aí os casos de reencarnação, que eu sempre cito sobre casuística reencarnatória, que eu falo casuística reencarnatória, né? Vários, você vai lá no canal ANI, que você vai ver casos com crianças. As crianças lembram, olha, eu fui seu pai, hein? Fui seu irmão na vida passada. Ele lembra com maior naturalidade. Verdade, eu vi um aviador assim também. Pois é, um aviador, também vi soldados na Segunda Guerra, artistas de cinema, eu vi de um cara que era de Los Angeles, que fazia muito cinema na época dos anos 40, que voltou. Eu era o fulano, eu era o ciclano, o cara sabia tudo. A criança, então, sabe, que para ela, para a criança, aquilo é natural. É que, lamentavelmente, a cultura, a maneira, vai fazendo que, isso vai tirando da criança, que isso é uma coisa da cabeça dela. E, com o passar do tempo, ela passa a acreditar, ela esquece daquilo. Aquilo já não faz mais parte daquele conhecimento que é adquirido, que na verdade ela transfere de uma vida para outra e ela passa, porque o próprio animal vai tomando cada vez mais conta, entendeu? E ela passa a viver as coisas desse mundo. Você entendeu como é fácil exemplificar que faz sentido o que acontece, por exemplo, lá no mundo do Carrã? Você dá um corpo para uma pessoa. Eu tenho uma amiga minha que o filho dela, quando era criança, ela falou que ela sabia que tinha alguma coisa, né? Ela falou para mim uma vez, o filho dela, acho que eles estavam numa discussão lá, e o filho de 2, 3 anos falou para ela, quando eu era o seu pai, eu cuidava muito melhor de você. É verdade, tem essa também. Ô Valmir, a que você atribui a história do número grande de autismos que tem?
Eu não tenho uma explicação para isso. Tem uma explicação espírita para isso, mas que aí tem a ver, está conectado muito com o que a pessoa fez na vida anterior, né? Ou então, porque mas talvez essa é uma visão muito, mas essa é uma visão muito mais do espiritismo, entendeu? mas eu acho que eu particularmente acho que tem a ver com o que a gente vai resolver pela frente aí, porque eles são mais capazes intelectualmente também, né? Os grandes gênios eram autistas de algum grau, né? Sim, O com certeza. Einstein, Tem o Da vários graus. Vinci, enfim. Não, pega aí o jogador de futebol, pega lá o Messi, cara, que ele tem um determinado Então, grau de autismo, que é leve, mas ele tem, por isso que ele é capaz, ele é muito concentrado, por isso que ele é um jogador excepcional. então talvez seja essa questão do que se espera pela frente da humanidade, né? A vinda desses seres para cá. Bom, mas enfim, Mas eles mas assim, só para a gente, nossa, agora já estou ficando com o meu, para a gente tentar fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, que eu estou querendo dizer o seguinte, que a imortalidade, essa questão de certas organizações do nosso mundo hoje que lidam com a questão da imortalidade, ou porque querem mixar, sabe, homem e máquina, ou mesmo porque tem gente, porque hoje tem pessoas trabalhando para estender o ciclo de vida, tudo isso vem como um reflexo dessa coisa essencial da gente, que a gente existe, e a gente sempre existiu. Por isso que no nosso mundo, como a gente está inconsciente dentro de nós, esses lampejos dessa necessidade de viver, de não querer perder seu parente, sabe, a sua esposa, a pessoa mais próxima que você ama muito, cara, que você começa a pensar, cara, que isso é inaceitável, que alguém possa ir embora, que a pessoa possa morrer, entendeu? Então, sabe, imortalidade, eu vou trabalhar porque eu quero que o meu pai e minha mãe vivam para sempre, eu vou trabalhar porque eu quero que minha mulher viva para sempre, eu vou trabalhar na busca da imortalidade porque eu quero que o meu filho, minha filha viva para sempre, entendeu? Isso é um reflexo daquilo que de fato nós já somos, a gente já é imortal, mas mas aqui nessa frequência física, que para mim aqui é o paraíso, que aqui está a grande aventura, porque aqui, cara, no mundo extrafísico você não tem que se preocupar se você vai morrer, você vai viver, né? Aliás, não existe medo, né? Porque se você não morre, para que você vai ter medo? Não tem medo, não existe é isso. verdade, se for nesse caso, Não existe isso, estou te falando, no mundo não existe. O medo do quê? Não existe no ser humano ou no espírito o medo. O medo é inerente à matéria humana, é inerente à matéria animal. E a gente tem matéria animal aqui. Então, esse animal é ele que tem medo, e não você que tem medo. Mas ele tem medo, passa isso para você, e como você está nessa relação simbiótica com o seu corpo, você pensa que você é o corpo, e aí vira esse balaio de gato, entendeu? É verdade, é verdade. Então, acho que é isso. É válido esses movimentos? É válido, mas isso aí conecta com o homem ainda inconsciente desse mundo. Então, à medida que a gente vai saindo desse processo de inconsciência, em que a gente vai, sabe, em que o cérebro, o nível energético dele vai paulatinamente aumentando geração após geração, essas visões que as pessoas têm hoje, talvez elas não sumam, mas elas vão deixar de ser uma coisa primária na busca da imortalidade para se tornar como as ferramentas secundárias. É legal, faz parte do conhecimento, como o Carrão mesmo diz, né? Cara, tudo faz parte do conhecimento. Tudo que o ser humano produziu, seja para o bem ou para o mal, o Carrão fala, tudo faz parte do conhecimento humano, que ele vai se acumulando nessas bibliotecas desde do início do universo, porque, sabe, o conhecimento ele vai sendo guardado para que todo mundo possa usufruir daquele conhecimento. Eu posso gerar conhecimento, assim como eu posso pegar dessa nuvem, esses arquivos acásticos, como muitos chamam, baixar o conhecimento, coisas que eu preciso para o meu dia a dia. Então, fica tudo disponível. Então, o conhecimento que eu gero, ou coisas que eu preciso, e que o conhecimento está disponível, baixo na minha cabeça e torna aquilo tecnologia, isso tudo fica disponível, porque isso faz parte da construção, entendeu? Hoje a gente não está na nuvem, vamos lá, só para fechar aqui, não existe a nuvem, a internet não é a nuvem, a cloud, onde está todo o conhecimento, onde você tem acesso ao conhecimento. Quebrou a minha lava e seca. Pô, como é que faz para arrumar? Vou lá, olha, para lavar e secar, eu tenho que comprar essa peça, aquela peça, faço esse teste, outro teste. Eu quero aprender sobre tecnologia.
estudo online. Hoje, cara, o conhecimento nunca, em tempo algum, esteve tão disponível aos interessados como hoje. Agora, replica isso, rebate isso para a biblioteca do conhecimento universal, que todos nós temos acesso. Tudo que a gente constrói, cara, faz parte do universo, está disponível para todo mundo. Então, é o que eu penso também. Acho que o YouTube, por exemplo, eu estou dando essa plataforma, mas tem outras similares aí, que ele, na verdade, é uma forma física, entre aspas, né, porque também não é físico, do registro acástico, onde a gente pode ter acesso rapidamente. Perfeito. Não é verdade? É isso aí, cara, perfeito. Bom, enfim, meu caro amigo Fred e a sua audiência, eu acho que esse aqui é basicamente o que eu queria conversar contigo hoje. A gente está só nessa tela. Você tem alguma outra continuidade? É porque você estava na outra tela do Super-Humano. Não, eu estou falando contigo e, na verdade, eu esqueci de descompartilhar a tela, né? Não, porque tem muita coisa ali e o meu tempo já foi, cara. Eu estourei meu tempo. Não, mas tá ótimo. Olha, Valmir, só posso te agradecer aí pela tua dedicação, pela tua explanação. É sempre competente e, com certeza, agregou valor, que é o que mais importa. A gente tem essa proposta, a gente gosta de levar alguma coisa com profundidade e não simplesmente tema pelo tema, mas de alguém que quiser ter a sede de beber um pouco mais dessa fonte, vá atrás de informações, busque também onde você buscou e se informe a respeito, porque a questão é essa daí, né? Então, eu quero deixar aqui só para fechar aqui, quero deixar aqui meu abraço para a sua audiência. Muito obrigado por você ter me convidado. Quero deixar claro aqui que eu não sou o dono da verdade, eu quero apenas vir aqui para dar a minha contribuição, passar minha visão, né, de como é que eu enxergo essa questão da imortalidade com base naquilo que eu estudei. De novo, não sou o dono da verdade, mas eu acho que é interessante, né? Deixa eu compartilhar isso, que, no meu ponto de vista, uma visão que ela leva o ser humano para frente, que traz esperança para o ser humano, não é? Sabe? Que olha para o copo meio cheio, nunca para o copo meio vazio. Que eu acho que é isso, que o que a gente precisa de esperança e de saber, cara, que, no meu ponto de vista, que a gente está no paraíso, que a gente tem que cuidar mais da gente, cuidar mais dos outros, e que a gente encontra-se numa limitação, que os próprios extraterrestres sabem disso, e que eles acham que a gente está indo até bem. Eles ficam, lógico, monitorando para a gente fazer nenhuma besteira, né? Mas eles sabem que a gente está no processo de aprendizado, isso aqui é um verdadeiro aprendizado. Eles, há 12 mil anos atrás, eles voltaram a 3 mil anos depois, porque eles não conseguiam chegar aqui. 3 mil anos depois, viu que tinha acontecido toda a sabe? Aconteceu no nosso sistema solar e no nosso mundo, e pessoas inconscientes. Eles viram que eles não conseguiam tirar as pessoas daquela situação. Eles podiam simplesmente ter começado tudo. Vamos zerar, vamos aqui jogar uma bomba de hidrogênio aqui, vamos acabar com tudo isso aqui, eu vou mandar um asteroide aqui, começamos tudo. Vamos começar, vamos reiniciar. Infelizmente deu tilt. Enfrentamos uma situação catastrófica e dessa situação catastrófica surgiu uma civilização inconsciente. Não, eles pensaram do ponto de vista, por que não? Vamos deixar, faz parte do conhecimento, por que não? Isso provavelmente teria que acontecer. Que tipo de aprendizados essa nova civilização vai construir? Quais são os novos aprendizados? Que tipo de conhecimento? Então eles falam que a gente construiu muito conhecimento, principalmente nas artes e na música. Nós construímos muito conhecimento, muito. Eles falaram assim, nas artes e na música, muito conhecimento. Propriamente a arte como um todo, então, né? É um registro. Todo. Então, assim, o rock and roll é nosso, cara. Ô, Valmir, mas você deixou não concluindo aquela história da Lemúria, depois a gente, só pelas partes que cabem na evolução... a gente volta... Eu falo do fenômeno nova na próxima vez que a gente conversar e eu conto sobre essa história aí. Isso, tá Lemúria, Atlântida, aí a era atual e tudo mais, né? Fica aí um gostinho de quero mais pro pessoal. Ó, Valmir, obrigado então mais uma vez pela tua explanação. Bom trabalho, boa semana para você. Obrigado mais uma vez por estar conosco e até o próximo Tocando Oculto. Obrigado, viu, Valmir? Valeu. Valeu. Tchau, tchau.